Oi, oi, oi! Seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma aula. Harion, Harion! Vamos seguir aqui. Então, eu quero dar a você, agora no nível 1, uma noção do que são os chakras. É isso mesmo. Porque muitas vezes tem gente que fala assim: ai, Diana, eu posso usar o reiki com os chakras? Sim, você pode usar o reiki com qualquer uma das técnicas. Eu já falei em outras aulas anteriores. Você pode sempre casar o reiki, fazer como uma forma complementar com a massagem, com a aromaterapia, com os cristais e com os chakras também, até porque numa prática do cotidiano, do dia a dia, que você quer dar uma harmonizada nos seus centros vibracionais, é muito importante que você faça a imposição de mãos em cima de cada um dos seus centros vibracionais, que são os seus chakras, tá? Mas lembrando que é uma técnica que complementa ao reiki, tá? Uma técnica complementar, um conhecimento complementar, tá? Então vamos lá. Então nós vamos entender um pouco mais como funciona o que nós chamamos a anatomia sutil ou a fisiologia sutil, os corpos sutis e os chakras. Então nós temos aqui, né? Então vamos passar aqui adiante, ó. Nós temos aqui 7 corpos, né? Então, desde o corpo físico, né? Tem o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo das sensações, o corpo causal, né? O corpo mental, o corpo intuitivo, o corpo espiritual, que é o nosso corpo de luz, digamos assim, né? Então, todos esses campos, né, fazem parte do nosso ser. Então, a gente fala que a gente pertence ao mundo invisível. Então, tudo que permeia a nossa vida, né, tudo que faz parte da nossa vida, tem uma parte que é visível e outra parte não é visível. Então, o corpo físico é o corpo de matéria, o corpo visível. O corpo vibracional energético, que é inclusive é onde está os chakras, que é no corpo prânico, é um corpo invisível, eu não vejo, né? A não ser que seja clarividente. Se você é vidente, clarividente, você vê. O corpo mental, né, você não vê os pensamentos. O corpo emocional, você também não vê os pensamentos. Então, o corpo espiritual também você não vê. Então, o primeiro corpo, o segundo corpo, o terceiro corpo, eles são meio que uma silhueta do nosso corpo físico. Então, vou mostrar aqui novamente para você ver, né? Então, aqui, ó. Então, são camadas que permeiam o meu corpo físico. E os centros vibracionais, nós temos os 7 principais, que são os Maha Chakras, né? Mas a gente não tem só 7, a gente tem centenas, milhares de chakras, que nós chamamos de marmas ou vórtices de energia. Então, existem muitos. Aqui, então, quando a gente fala do âmbito terapêutico, a gente trabalha especificamente com os 7. Nós vamos trabalhar aqui no Reiki com os 7 chakras, tá? Então, nós temos aqui, né, o corpo físico, o corpo energético, o corpo emocional, o corpo mental, né, o corpo mental inferior e o superior, o intuitivo e o espiritual. Temos o primeiro chakra, que é o básico, o segundo, que é o umbilical, o terceiro, que é o plexo solar, cardíaco, laríngeo, terceiro olho e aqui o topo da cabeça. Quando a gente fala dos chakras, a gente está falando que aqui, deixa eu voltar aqui. Então, esse primeiro chakra aqui, né, que é o chakra básico, ele é considerado ou chamado de Muladhara. O segundo, de Swadhisthana. O terceiro, de Manipura. O quarto, de Anahata. O quinto, que é a garganta, lá é o laríngeo, né, que é o Vishuddha. O terceiro olho é o Ajna. E o topo da cabeça é o Sahasrara Chakra. Então, quando a gente fala de corpos, os corpos, eles são essas películas que nos envolvem. E os chakras são usinas de força que nutrem e guardam todas as memórias, nutrem e guardam e armazenam e vão distribuir, né, toda a energia para os 7 corpos, tá?
E, por exemplo, num processo de somatização, né, quando eu somatizo, por exemplo, uma doença, o que vai acontecer? Eu fico com muito estresse, eu estou com muita pressão no trabalho, eu estou transitando em lugares onde eu sou que nem uma esponja, né? Então eu vou o quê? Eu vou minando, eu vou deixando o meu campo pesado, denso. Então, só aqui parecendo uma imagem, ó. Então, é como se acontecesse aqui uma perfuração do meu campo áurico e vai no processo de somatização, vai adentrar aqui, por exemplo, num órgão específico. Por exemplo, tendo uma pedra no rim, ou pedras na vesícula, uma hérnia de disco lombar, uma gastrite ou problemas cardíacos. Então, o que eu quero dizer é que a doença, ela demora para se instalar no corpo físico. Demora, não é de um dia para a noite. Então, é um processo de somatização, de densificação. Então, se eu fico exposta a muito estresse, a energias intrusas, né? Ou pessoas também que são nocivas, isso tudo pode vir a quê? A criar uma doença no meu corpo físico. Então, tudo que eu não dou conta de processar no campo sutil, na mente, nas emoções, na energia, vai densificar e quem vai pagar o pato é o nosso corpo físico. Por isso que às vezes a gente tem muita dor, porque água parada cria bicho, energia parada cria dor, densificação. Então, quando eu olho para isso, eu vejo o quê? Que quando eu fico exposta à pressão, estresse, então pessoas, ambientes, né, experiências de vida traumáticas, experiências que estão por vir, por exemplo, muita ansiedade, preocupação, isso vai fazer com que essa energia, em vez de estar expandida, que é a energia da minha aura, ela vai estar comprimida. E também pode ser que eu esteja carregando muitas energias intrusas também. Tem gente que, por exemplo, no centro espírita, fala sobre processos de obsessores, porque baixou a minha frequência. Então, sempre quando eu tenho alguns sintomas que eu posso sentir, quando eu sei que eu estou com muita carga ao meu redor, ou a gente chama até de larvas energéticas, ou energias perversas. Então, vou mostrar mais uma imagem aqui, que é onde o reiki vai atuar para limpar, purificar, harmonizar, tá? Então, aqui, ó, pode ser que você esteja assim nesse momento, ó, com muita dificuldade de autoaceitação, insatisfação com a sua vida, tristeza, você tende a se isolar, não quer ficar com as pessoas, alterações de humor, muito cansaço, sabe? Aquele cansaço, muito cansaço, sem apetite ou excesso de apetite, perda ou ganho de peso. Então aqui pode ser que seja formas de pensamentos seus, de pensamentos negativos seus, ou pode ser pensamentos de ambientes, energias de ambientes, tudo vai grudando no teu campo vibracional. Então, quando você olha para essa imagem, você percebe que muitas vezes a gente fica com a energia no nosso corpo. Por isso que o reiki é uma forma de limpar e harmonizar o teu corpo. Existem muitas formas. Tem gente que toma passe, tem gente que vai tomar o jorei, que é um jeito de vai na messiânica, tem gente que faz meditação, tem gente que, por exemplo, toma banhos vibracionais energéticos. Então, existem muitas formas de você limpar o teu campo vibracional. Mas o reiki é uma das formas, é uma prática, uma metodologia que os símbolos e os mantras ajudam a purificar e limpar. E existe um tipo de reiki no nível 2 e no nível 3 que a gente aprende, que é o Dento Reiki, onde a gente faz uma espécie de varredura também para limpar o nosso corpo. Então, os nossos chakras, eles armazenam tudo isso que está acontecendo, tanto de energia boa como energia que às vezes não é muito boa, que você captou de pessoas, dos ambientes, de situações, de coisas do passado, preocupações com o futuro, como eu falei. Então, quando eu faço o reiki diariamente, tenho a minha prática de autocura, a minha meditação, faço o Gokai também,
eu ajudo a purificar. E aí fica uma vida e um corpo e os corpos sutis mais leve. Você pode ter uma vida mais plena, tá? Então, quando a gente fala aqui dos chakras, então, como eu falei, nós temos também os nadis. Então, o que que são os nadis? Então, nós temos Ida, Pingala. Nadis são os meridianos, são os canais onde a energia passa. Então, aqui tem um canal central que se chama Sushumna. A energia Kundalini vai passar por todos os chakras e vai ajudar você a elevar a sua consciência. Então, no dia a dia, cada um desses chakras que estão aqui, né, eles têm uma cor, tem um mantra que você pode estar utilizando. Então, o primeiro chakra, a gente trabalha com o mantra LAM. O segundo, VAM. O terceiro, RAM. O quarto, YAM. O quinto, RAM. O sexto é o OM. E o sétimo pode ser o OM, mas pode ser o CHAM. No caso do Reiki, você pode fazer do jeito que está aparecendo aqui, os símbolos do Reiki. Como você está aprendendo o Reiki 1, você vai desenhar em cima de cada local, aqui ó, o símbolo do Chokorei. Então, Chokorei no primeiro chakra, Chokorei no segundo, no terceiro, no quarto, no quinto, no sexto e no sétimo. Chokorei grande na sua frente. Então, você pode estar fazendo dessa forma, como uma metodologia diária de harmonização dos seus chakras. E o Chokorei, ele purifica muito também e traz vitalidade no corpo físico, tá? Porque cada um desses chakras, ele tem um elemento. Então, primeiro é o elemento terra, o segundo é água, o terceiro é fogo, o quarto é o ar. E daqui para cima, que é o quinto, sexto e sétimo, é o elemento éter, o akasha, tá? Então, cada um dos chakras, eles têm atributos. Esses atributos, eles podem ser utilizados como uma forma de diagnose ou pode ser usados como forma de terapia. Então, sim, você pode fazer um processo terapêutico utilizando os chakras, como, por exemplo, alimento, cores, cristais, aromas, florais. Então, isso tudo num curso que eu dou um curso, né, só de chakras. Aí, nesse curso, eu mergulho, eu aprofundo isso. Nos cursos aqui, por exemplo, na Humani, que são os cursos de terapias holísticas, a gente estuda profundamente qual é o significado de cada chakra, como você pode tratar, qual é o psicoemocional, quais são os aspectos a serem compreendidos, tudo isso de um jeito muito profundo, mas é um curso de formação para terapeutas. Para você que está aprendendo aqui só o Reiki nível 1, só de você saber isso já ajuda bastante, você saber onde está a localização. Então, o primeiro chakra está associado ao períneo, a base do sacro escrotal. O segundo, do púbis até o umbigo. O terceiro, do umbigo até a região do estômago. O quarto, toda a região do coração e os braços. O quinto, a garganta. O sexto, aqui na região do frontal e abrange toda a região do rosto. E o sétimo, topo da cabeça, tá? E cada chakra tem aspectos a serem compreendidos, tá? Então, o primeiro chakra, nós devemos buscar compreender que ele é o chakra da sobrevivência, da segurança, da capacidade financeira, da sexualidade e da saúde física. O segundo chakra é o chakra dos relacionamentos, do prazer, da criatividade e da sensualidade. O terceiro chakra é o chakra do poder pessoal, das emoções, das decisões, do desejo e do ego. Então, aqui, deixa eu voltar aqui. Então, o ego quer dizer o quê? Tem a ver com os papéis que você desempenha. Então, o terceiro chakra, ele trabalha muito no aspecto de realização, de ação, dos desejos.
O quarto chakra, que é o cardíaco, ele está associado ao amor incondicional, à compaixão, à verdade, capacidade de agradecer, perdoar, e ele é o chakra intermediário entre os três de baixo e os três de cima. Então, é um chakra que representa a expansão do amor. O chakra da garganta tem a ver com as expressões, todas a expressão da escrita, da fala, da arte, da música, da poesia, dos dons, dos talentos, das virtudes, das habilidades, tudo, tudo. E tem a ver com as estruturas mentais também, tudo que eu aprendo e como eu comunico o que eu aprendo. O chakra do terceiro olho tem a ver com a intuição, tem a ver com a consciência, você se manter numa consciência elevada, numa frequência elevada, e tem a ver com o seu propósito de vida e com a percepção da vida de um ângulo diferente. Cada dia eu sendo melhor, cada dia me tornando melhor, cada dia me tornando mais livre também na capacidade de ver, na capacidade de pensar, na capacidade de agir, na capacidade de falar, na capacidade de ser. Tá? E a intuição, né? E o último chakra é a espiritualidade, é a conexão com o seu aspecto mais elevado, com o seu Purusha, com a sua espiritualidade. Tá? Então, são 7 chakras, 7 Mahachakras, e dentro do Reiki a gente utiliza os chakras para que a gente possa saber primeiro a localização, um pouco do simbolismo, do significado deles, saber que eles são vibracionais energéticos, no corpo físico está associado a áreas do corpo, mas também às glândulas, e você pode harmonizar todos esses 7 chakras para harmonizar os 7 corpos, as 7 dimensões. Você pode harmonizar com mantras, com os símbolos, como eu falei, então nós vamos usar o Chokurei. Quando você aprender o segundo nível, você vai usar os símbolos também do segundo nível. Quando você for no nível 3, você vai utilizar nos chakras no nível 3. E também tem práticas mais avançadas também para os chakras, tá? Então, aqui só para finalizar, então nós temos os 7 corpos e os 7 chakras. Cada chakra está associado, ou cada chakra é responsável pela sustentação de um dos corpos sutis. Por isso que eles são considerados usinas de força, tá? Muito bem, espero que você tenha gostado desse conteúdo. Lembra de tira um print ali, me marca lá, estou estudando aqui as aulas com a Diana. Então me marca e diga o que você está achando sobre essas aulas, tá bom? Harion, Harion, beijos, beijos, a gente se vê na próxima aula.